A manhã estava cinzenta, típica da cidade de Pedra Serena, onde o céu parecia sempre guardar segredos. Leonardo Monteiro desceu de seu carro de luxo com passos silenciosos, vestindo um terno cinza discreto, o rosto parcialmente escondido por óculos escuros. Ninguém ali imaginava que o homem entrando pela porta da frente da Belladonna Cosméticos era o próprio dono da rede milionária. Disfarce de empresário anônimo, murmurou ele lançando um sorriso de canto ao motorista que ficou no carro. Ele havia decidido visitar aquela filial sem avisar ninguém. A sede da Belladonna era em São Paulo, moderna e cheia de glamour, mas aquela loja no interior guardava algo mais. Era ali que tudo havia começado. Era o berço do seu império. Ao atravessar o saguão, percebeu a movimentação natural de uma manhã comum. Clientes entrando, atendentes sorrindo, caixas apitando. Caminhou pelos corredores, observando os displays, a equipe em ação. Tudo parecia normal, até que vozes elevadas o chamaram a atenção. Já chega, Isabela! Você errou de novo! É a terceira vez este mês! A voz feminina, ríspida e impaciente, ecoou pela área de estoque. Leonardo se aproximou lentamente, parando atrás de uma prateleira, olhos atentos. O som de algo caindo no chão. Um papel? Uma embalagem? Eu juro que revisei todos os pedidos, gerente Luciana. Deve ter sido algum erro no sistema, respondeu uma voz feminina, suave e trêmula. Leonardo esticou o pescoço para ver melhor. E então seu corpo travou. Isabela. O mundo pareceu girar ao contrário. O ar lhe faltou por um instante. Ela estava ali, de uniforme da empresa, os cabelos presos num coque simples, expressão abatida, olhos úmidos. A mesma mulher que um dia fez seu coração disparar como nunca antes. A mulher que sumiu sem explicações. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Não venha com desculpas baratas. Se quiser manter esse emprego, trate de parar de agir como uma amadora. E enxugue essas lágrimas, não está aqui para chorar. Leonardo, com o maxilar travado, atravessou o corredor em silêncio até se colocar diante das duas. O que está acontecendo aqui? A gerente Luciana se virou surpresa. Seu olhar demorou um segundo para reconhecer aquele rosto. E quando percebeu quem era, sua expressão empalideceu. O senhor Monteiro! Gaguejou ela, tentando recompor-se. Não sabíamos que o senhor viria. Claramente, Leonardo respondeu frio. Seus olhos, no entanto, estavam cravados em Isabela. Essa é a maneira como sua equipe trata os colaboradores? Havia um erro nos pedidos e... Bem, estamos resolvendo internamente. Luciana deu um sorriso amarelo. Leonardo deu um passo à frente. Você está demitida, Luciana. A gerente arregalou os olhos. Demitida? Imediatamente. Luciana tentou argumentar, mas ele já não a ouvia. Seu foco era Isabela, que agora o olhava com os olhos arregalados, sem saber o que dizer. Um misto de surpresa, medo e algo que ele não soube nomear. Podemos conversar? Ele perguntou com a voz baixa. Em particular, Isabela engoliu em seco. Aquela voz, aquela presença. Era como se o tempo tivesse voltado. Mas ela sabia que não podia fugir mais. Sim, claro. A sala de reuniões da filial era pequena, decorada com simplicidade. A mesa oval de vidro refletia a luz branca que vinha do teto. O silêncio ali era quase incômodo, exceto pelo leve som do ar-condicionado. Leonardo entrou primeiro, tirando os óculos escuros e colocando-os sobre a mesa. Seu olhar não se fixava em nenhum objeto. Ele estava inquieto por dentro, mas sua postura era firme como sempre. Isabela entrou logo atrás, com as mãos trêmulas. Fechou a porta devagar, como se o som pudesse despertar memórias que ela tanto tentou enterrar. Pode sentar, disse ele, apontando para a cadeira à frente. Ela obedeceu, mas manteve a coluna ereta, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Faz quanto tempo? Ele perguntou, sem conseguir tirar os olhos dela. 10 anos, respondeu sem hesitar. Leonardo passou a mão pelo queixo, sentindo o peso daquele número. 10 anos? E você estava aqui, durante todo esse tempo? Ela hesitou. Nem sempre. Morei em outras cidades, trabalhei em lugares pequenos, só me estabilizei aqui há uns 2 anos. Ele inclinou-se ligeiramente à frente. Por que desapareceu daquele jeito? Você me devia uma explicação, Isabela. Eu procurei por você. Ela respirou fundo, e então, com a voz baixa, confessou. Eu estava grávida. Silêncio. A palavra pairou no ar como uma tempestade prestes a explodir.
Leonardo arregalou os olhos, mas não disse nada. Esperou. Quando descobri, fiquei em pânico. Você estava no auge de uma negociação internacional, viajando o tempo todo. Eu não queria atrapalhar sua vida. Achei que você não me queria mais. E depois, ela desviou o olhar. Depois me disseram que você tinha noivado com uma herdeira de São Paulo. Vi fotos, matérias e pensei. Ele seguiu em frente. Então criei meu filho sozinha. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco. Isabela, eu nunca estive noivo de ninguém. Ela o encarou surpresa. Como assim? Aquilo foi uma armação. Minha mãe não aceitava você. Ela usou uma campanha publicitária falsa como desculpa. Achei que você tivesse me abandonado. E me afundei no trabalho para esquecer. Isabela levou a mão à boca. Os olhos marejaram. Então, tudo isso foi um mal-entendido? Um plano sujo? Ele se levantou, andando de um lado para o outro. Onde está ele, o meu filho? Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas e tirou uma foto. Era um menino de olhos vivos, cabelo castanho bagunçado, sorrindo enquanto segurava um desenho com o nome Lucas. Leonardo pegou a foto como se fosse feita de vidro. Sentiu o coração disparar. Lucas, murmurou. Ele tem meu nome no meio? Sim, Lucas Monteiro Ramos, respondeu ela com um pequeno sorriso triste. Leonardo se sentou de novo, ainda em choque. Eu quero conhecê-lo. Não agora, se ele não estiver pronto. Mas quero fazer parte da vida dele. E da sua... Se você permitir. Isabela o encarou por alguns segundos. Havia medo em seus olhos, mas também uma fagulha de algo antigo. Algo que ainda queimava. Isso não vai ser fácil, Léo. A vida me mudou. Eu não sou mais aquela garota sonhadora. E eu não sou mais o cara que achava que podia controlar tudo com dinheiro, respondeu ele. Mas talvez a gente ainda possa se reencontrar. No meio desse caos, ela baixou os olhos, respirando fundo. Vamos começar devagar, por Lucas. Quis ir por Lucas, ele repetiu, tocando a foto como se fosse uma promessa. Na tarde daquele mesmo dia, Leonardo decidiu que não voltaria para São Paulo imediatamente. Pediu para Isabela mostrar-lhe a estrutura da filial sob o pretexto de uma reavaliação, mas na verdade queria permanecer por perto. Enquanto caminhavam juntos pelos corredores, o ambiente parecia diferente. Os funcionários cochichavam, a presença dele despertava curiosidade e tensão. Mas Leonardo não se importava. Seu foco era ela. Você parece bem, comentou ele casual, observando-a de lado. Isabela riu, mas sem humor. Só por fora. Por dentro, estou tentando entender como minha vida virou de cabeça para baixo em menos de 24 horas. É assim que eu me sinto desde que te vi naquele corredor. Eles pararam em frente a uma pequena sala de estoque. Aqui é onde eu passo a maior parte do tempo, ela disse, abrindo a porta. Não é muito glamuroso, mas é tranquilo. Leonardo entrou atrás dela. O espaço era apertado, cheio de caixas, o cheiro de papelão e perfume misturado no ar. Você teve que abrir mão de muita coisa por minha causa, não teve? Ela não respondeu de imediato. Encarou uma das prateleiras como se buscasse força ali. Não foi por você, foi pelo medo. Medo de ser rejeitada, de ser mais um peso para sua vida. E depois pela raiva. Raiva de ter sido deixada de lado tão fácil. Mas, olhando agora, vejo que a gente foi manipulado. Eu te culpei por muito tempo. Leonardo respirou fundo. Você tem todo o direito de estar magoada, mas eu quero mudar isso, consertar o que puder, mesmo que leve tempo. Ela o encarou com olhos úmidos. E se não puder consertar? Então a gente começa do zero. No dia seguinte, Leonardo apareceu com uma ideia inesperada. Me leva para conhecer a cidade? Ele perguntou de braços cruzados diante do balcão. A cidade? Quero ver o que você viu durante todos esses anos. Caminhar por onde você caminhou. Quem sabe assim, entendo um pouco da mulher que você se tornou. Ela hesitou, mas acabou cedendo. Caminharam pelo centro antigo, pararam na pracinha onde Lucas costumava brincar. Tomaram café numa padaria simples e Isabela contou histórias do filho com brilho nos olhos. Leonardo ouvia tudo com atenção genuína. Ele gosta de desenhar, disse ela sorrindo. E fala pelos cotovelos, tem dias que eu nem dou conta. Leonardo riu, o som quebrando um pouco da tensão entre eles. E você, ainda pinta? Ela o olhou surpresa. Você lembra disso? Eu lembro de tudo, Isa. Ela desviou o olhar, tocada, e balançou a cabeça. Faz anos que não pego num pincel. Talvez esteja na hora de voltar. Eles caminharam mais um pouco. Pararam diante de uma escola municipal. É onde ele estuda? Isabela assentiu. Ele tá lá agora? Sim, mas ele não sabe de você ainda.
Leonardo ficou em silêncio por um tempo, observando os portões coloridos, imaginando o menino correndo por ali. Prometo esperar o momento certo. Não quero atropelar nada. Ela o olhou com carinho. Obrigada por isso. A noite caiu e Leonardo a deixou em casa. Ela morava num pequeno sobrado alugado, simples, mas acolhedor. Ele não pediu para entrar, apenas ficou ali, diante da porta, olhando para ela como se tivesse dificuldade em ir embora. Você vai voltar para São Paulo? Ela perguntou a voz baixa. Ainda não. Preciso resolver algumas coisas aqui. Fez uma pausa. E... Não quero ir ainda. E se ficar só piorar tudo? E se ficar for exatamente o que eu devia ter feito há 10 anos? Ela sorriu de leve, um sorriso triste. Boa noite, Léo. Ele hesitou, mas respeitou o limite. Deu um passo para trás. Boa noite, Isa. Assim que ele se virou, ela encostou-se na porta e fechou os olhos. Por um instante, sentiu que o coração dela estava vivo de novo. E isso era assustador. 2 dias depois do passeio pela cidade, Leonardo decidiu dar um passo a mais. Convidou Isabela para jantar em um restaurante reservado à beira do lago que margeava a cidade. O local tinha uma atmosfera acolhedora, com luzes baixas e música instrumental ao fundo. Ele queria criar um momento especial, uma chance de reaproximação real. Ela hesitou, mas aceitou. Isabela usava um vestido simples azul marinho e o cabelo solto como nos velhos tempos. Quando chegou à mesa, Leonardo se levantou, visivelmente encantado. Você tá linda! Obrigada, respondeu ela com um leve rubor. Você ainda sabe escolher bons lugares. E ainda sei fazer boas escolhas. Algumas eu só demorei para entender. A conversa fluiu com leveza, entre lembranças e silêncios que falavam mais do que palavras. Pela primeira vez em muito tempo, eles riram juntos. Havia conexão, carinho e um sentimento não resolvido pairando entre eles. Mas o destino tinha outros planos. Quando Leonardo foi ao toalete, o celular que havia deixado sobre a mesa vibrou. Isabela, por reflexo, olhou para o visor. E então, o nome que apareceu congelou seu sorriso. Verônica, assessoria. A notificação de mensagem dizia: a imprensa viu a foto com a funcionária. Quer que eu negue o envolvimento? Sua mãe pediu descrição total. O coração de Isabela apertou. Funcionária? Negar o envolvimento? Descrição? Ela pegou o celular com mãos trêmulas, leu a mensagem inteira sem desbloquear. Aquilo doía. Parecia uma repetição do passado. Leonardo voltou à mesa sorrindo, mas o clima havia mudado completamente. Ela estava tensa, fria. Aconteceu alguma coisa? Não, só percebi que esse jantar foi um erro. Como assim? Ela se levantou. Você ainda deixa os outros decidirem quem você deve ou não amar, não é? Do que você está falando, Isa? Negar o envolvimento com a funcionária, é pedido da mãe, disse com os olhos marejados. Eu vi a mensagem. Você não mudou nada. Continua deixando sua família e a imprensa decidirem sua vida. Leonardo ficou em choque. Isabela, isso não é o que parece. Verônica é da assessoria de imprensa, ela sempre exagera. Mas você deixou isso acontecer. E deixou de novo. Ela cortou. Eu não posso reviver esse ciclo. Agora não é só por mim. É pelo Lucas também. Isa, me escuta. Boa noite, Leonardo. Ela saiu do restaurante com passos firmes, lutando contra as lágrimas. Ele ficou ali, parado, sem saber se corria atrás ou respeitava sua dor. Naquele momento, ambos sabiam. O passado ainda não tinha terminado de cobrar seu preço. Na manhã seguinte ao jantar, Isabela chegou cedo à loja. O rosto inchado denunciava que havia chorado a noite inteira. O coração estava um caos, mas a mente precisava estar firme. Por ela, por Lucas. Subiu direto ao escritório da supervisão e digitou a mensagem que evitava há semanas. Pedido de transferência oficial urgente. Desejo ser realocada para qualquer filial fora de Pedra Serena. Preferência: Santa Catarina, interior. Grata, Isabela Ramos. Enviou. Ela sabia que não adiantava mais alimentar esperanças. Reencontrar Leonardo havia reaberto feridas que nunca cicatrizaram. E o pior: quase permitiu que ele entrasse de novo na vida dela e do filho. Nunca mais! Sussurrou para si mesma, olhando pela janela da sala. Eu não posso confiar nele. Não de novo. Naquela tarde, buscou Lucas na escola e evitou todos os caminhos que a fizessem lembrar de Leonardo. Mas o menino, esperto como sempre, percebeu o silêncio da mãe. Mãe, você tá triste? Tô cansada, meu amor. Respondeu ela, forçando um sorriso. Mas vai passar.
Lucas a abraçou e ela fechou os olhos por um segundo. Aquilo bastava. Sempre bastou. Do outro lado da cidade, Leonardo batia de porta em porta na empresa. Tentou falar com ela no trabalho. Foi informado de que ela havia saído mais cedo. Ligou. Mensagens não lidas. A angústia crescia a cada hora. Até que Verônica, sua assessora, entrou na sala de hotel onde ele estava hospedado. Léo, por que você ainda está aqui? A imprensa já está especulando 1000 coisas. Porque eu estraguei tudo. De novo. Ela suspirou. Olha, sobre aquela mensagem, eu só quis proteger sua imagem pública. Você sabe como sua mãe pode ser. Mas talvez agora não seja mais sobre o que o mundo pensa, né? Leonardo a encarou. Não é. Agora é sobre o que eu perdi. 3 dias depois, Isabela e Lucas estavam com as malas prontas. A empresa acatou o pedido de transferência com agilidade. Tudo parecia conspirar para que ela desaparecesse novamente da vida de Leonardo como antes, só que dessa vez, com o filho. Na rodoviária, ela comprou passagens discretamente. Escolheu o horário noturno para evitar encontros indesejados. Lucas estava animado, achando que seria uma aventura. Para ele, tudo era brincadeira. Enquanto isso, Leonardo percorria cada canto da cidade tentando encontrá-los. Descobriu tarde demais sobre a solicitação de transferência. E quando chegou à rodoviária, só viu o rastro do ônibus partindo na estrada. Ele ficou parado na calçada, respirando fundo. Ela se foi. Outra vez. Mas dessa vez com algo ainda mais precioso. A cidade de São Miguel das Colinas era cercada por montanhas verdes e cortada por um rio calmo. Era pequena, discreta, perfeita para alguém que queria desaparecer. Isabela chegou com Lucas numa manhã fria de segunda-feira. As ruas estavam quase vazias e o ar cheirava a pão recém-saído do forno e terra molhada. Aqui é bonito, mãe, Lucas disse, olhando pela janela do táxi. Vai ter aventura? Ela sorriu, cansada, mas genuína. Vai sim, meu amor. Uma aventura só nossa. O novo apartamento era simples. 2 quartos, paredes claras, móveis alugados. Nada ali tinha história. E talvez fosse isso que mais confortava Isabela. O silêncio das lembranças. Começou no novo emprego na mesma semana. A filial era menor, com menos funcionários e uma rotina mais leve. Ninguém a conhecia. E ela preferia assim. No entanto, por mais que tentasse, o coração teimava em buscar o passado. Em certos momentos do dia, pegava-se olhando para o celular, esperando uma notificação, uma ligação, um sinal. Mas nada vinha. À noite, escrevia cartas que nunca enviava. Cartas para Leonardo, para si mesma, para o futuro que nunca aconteceu. Hoje, Lucas me contou que sonhou com um homem de terno que desenhava com ele na calçada. Ele disse que o homem tinha olhos tristes, mas sorria de um jeito bonito. Quis chorar na hora, porque ele não sabe que esse homem existe, e que talvez seja exatamente assim. No trabalho, ela mantinha a postura firme, profissional, mas todos podiam ver que havia algo quebrado por trás do olhar tranquilo. Havia noites em que Lucas dormia cedo, e ela ia até a varanda olhar as estrelas. E pensava, será que ele está me procurando de novo? Ou já desistiu de nós? 2 meses se passaram. Era uma tarde nublada quando Lucas chegou correndo da escola ofegante. Mãe, tem um moço novo na escola. Ele vai fazer um projeto de arte com a gente. E sabe qual é o nome dele? Qual, meu amor? Leo! Isabela congelou. A colher que segurava caiu no chão. Ele é alto, fala meio sério, mas sorri bonito. Igual no meu sonho. Ela sentiu o coração bater descompassado, mas tentou manter a razão. Ele perguntou se alguém aqui gostava de desenhar. Quando eu levantei a mão, ele sorriu, como se já me conhecesse. Isabela se ajoelhou diante do filho, segurando seus ombros. Lucas, ele te perguntou algo mais? Só se eu morava com a mamãe? Eu disse que sim, claro. O coração dela disparou. Será que... Leonardo havia encontrado eles? Naquela noite, Isabela não dormiu. Virava de um lado para o outro na cama, o rosto de Lucas empolgado não saía da sua mente. Ele sorriu como se já me conhecesse. Aquela frase ecoava sem parar. No dia seguinte, Isabela decidiu buscar o filho pessoalmente na escola, algo que raramente fazia por conta do trabalho. Queria ver com os próprios olhos quem era o tal Léo. Mas quando chegou, o projeto de arte já havia terminado por aquele dia. A professora sorriu. O novo coordenador artístico é excelente. Trouxe ideias lindas para envolver as crianças. Lucas adorou ele. Coordenador artístico? Isabela repetiu com um nó na garganta. Sim,
Ele não é daqui, está só temporariamente. Vai e volta toda semana. Parece que tem compromissos em outra cidade também. Isabela quis perguntar mais, mas se conteve. Não podia dar pistas de que algo ali a afetava. E ele disse o nome completo? A professora pensou por um momento. Ah, acho que não. Ele se apresenta só como Léo, mas é gentil, um pouco introspectivo, sabe? Mas as crianças amaram. Isabela agradeceu e saiu com Lucas pela mão. Durante o caminho, tentava controlar o turbilhão por dentro. Naquela noite, foi até a escola e espiou discretamente o mural do projeto. Lá estava um desenho grande feito em conjunto pelas crianças. O céu, uma casa, uma árvore e no canto inferior, discretamente, a assinatura L. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ainda podia ser coincidência. Lucas continuava falando de Léo como se fosse um velho amigo. Contava coisas que ele dizia, histórias que pareciam tiradas de lembranças dela e de Leonardo. Mãe sabia que ele também gosta de desenho a carvão e que já viajou para a Itália? Ele te contou isso? Sim. E ele disse que quando a gente desenha com o coração, a gente nunca tá sozinho. Ela teve que conter o choro, mas não podia deixar a esperança dominar. Não agora. Resolveu fazer o impensável. Foi até a escola num dos dias do projeto e pediu para ver a ficha técnica dos colaboradores. A secretária foi educada, mas disse que era confidencial. Mas ela viu, de relance, um nome no topo da pasta antes da mulher fechar. Leonardo M. Carvalho. Era ele. Mas por que ele não se aproximava? Por que esse jogo? E então ela percebeu. Ele estava esperando que ela quisesse vê-lo, que ela o procurasse. Mas ela não sabia se ainda tinha força para isso. Naquela noite sonhou com ele. De novo. Mas dessa vez, ele estava em silêncio. Apenas olhava para ela com olhos cansados e molhados. Sem dizer nada. Na manhã seguinte, Isabela foi surpreendida por uma pequena caixa de madeira deixada discretamente no batente da porta. Dentro, um único item, um chaveiro antigo, de couro desgastado, com as iniciais L e I gravadas à mão. Ela lembrou na hora. Era deles. Um presente feito numa viagem rápida à praia, anos atrás, quando ainda eram jovens e invencíveis. Junto ao chaveiro, um bilhete. Eu prometi não aparecer até você querer me ver, mas não sei quanto tempo mais aguento. L. Mãe. O moço Léo hoje perguntou se eu já fui na praia. Ela engoliu em seco. E o que você respondeu? Que sim. Isabela fechou os olhos, apertando o chaveiro com força. O passado estava batendo na porta. Mas o medo ainda morava ali dentro. Isabela não sabia o que a levou à escola naquela tarde. Talvez um instinto. Talvez uma saudade sufocada. Ficou do lado de fora, observando as crianças no pátio. Lucas corria com os amigos rindo alto, e então ela o viu. Leonardo estava ali, agachado ao lado de uma menina, ajudando-a a montar um desenho no cavalete. Estava mais magro, o olhar mais denso, mas o sorriso era o mesmo. Ela se escondeu parcialmente atrás de uma árvore, o coração disparado. Queria correr, gritar, ir embora, mas não conseguiu. Ele se levantou e, por um segundo, olhou na direção dela. Isabela sentiu que ele a viu, mas ele não se moveu, só respirou fundo. E continuou com as crianças. Ela foi embora com um nó na garganta, mas naquele dia deixou um bilhete na mochila de Lucas. Diga ao seu amigo Léo que, se ele quiser conversar, eu estarei no café da esquina amanhã, às 17 horas. O reencontro aconteceu sob o som baixo de uma bossa antiga e o aroma doce de café. Isabela chegou primeiro, nervosa, inquieta. Quando Leonardo entrou, o tempo pareceu congelar. Isa, disse ele ao se aproximar da mesa. Ela não respondeu. Apenas apontou para a cadeira à frente. Ele se sentou. Eu não sabia se você ia me permitir isso algum dia. Nem eu, ela respondeu. Mas aqui estamos. Leonardo respirou fundo. Eu não vim para te confundir, nem para machucar de novo. Eu só queria estar por perto, ver você, ver ele. Isabela fechou os olhos. Você devia ter vindo como homem, não como sombra. Eu tive medo. Medo de te perder de novo se eu errasse a abordagem, de parecer invasivo. Mas eu nunca deixei de amar você, Isa. Nunca, ela o encarou. Havia dor, mas havia também algo mais. Saudade. Eu ainda tô com raiva, ainda tô ferida. Mas se você quiser reconquistar o espaço que perdeu, vai ter que começar do zero. Leonardo sorriu aliviado. Eu topo começar quantas vezes forem necessárias. Enquanto eles se reaproximavam, algo acontecia por trás das cortinas.
Verônica, a assessora, observava tudo de longe. Estava na cidade havia 2 dias. Amando da mãe de Leonardo, Dona Helena, viera averiguar o paradeiro do filho e impedir qualquer recaída. Ao vê-los juntos no café, seu sangue ferveu. Estúpido! Murmurou com os olhos fixos no casal. Você não percebe o erro que está prestes a cometer. Naquela noite ligou para Helena. Confirmado, eles estão se vendo de novo. Então faça o que for preciso, Verônica. Ele não pode se envolver com ela. Essa mulher destruiu os planos da família uma vez. Não deixarei fazer de novo. Verônica sorriu sombria. Já estou com algo em mente. Verônica sabia que precisaria ser cuidadosa. A mãe de Leonardo a avisara. Não podia ser direta demais. A separação tinha que parecer natural, como se fosse uma escolha deles, e não uma imposição. No dia seguinte, Verônica se aproximou de Lucas na saída da escola. Ele estava com um amigo, carregando um desenho embaixo do braço. Olá, Lucas! Ela disse com um sorriso falso. Como está o seu projeto de arte? Eu vi que você fez um desenho muito bonito. Como se chama? Lucas a olhou curioso. O sol e a lua. Que lindo! Disse Verônica, inclinando a cabeça. Você sabia que o Léo tem uma relação especial com a lua? Ele me contou uma vez, sabia? Os olhos de Lucas brilharam. Sério? Como assim? Ele sempre foi muito ligado à lua. Quando era pequeno, ele dizia que a lua era o reflexo do amor, que sempre que ele se sentia triste, ela estava ali, para lembrá-lo de que tudo ficaria bem. Talvez ele tenha te contado isso também. Lucas ficou pensativo, com a expressão de quem tentava entender algo mais profundo. Vou perguntar para ele na próxima vez. Verônica sorriu, sabendo que o terreno estava sendo preparado. Ela precisava semear a dúvida, e agora ela tinha um alvo claro. Isabela. À noite, Verônica foi até o apartamento de Isabela. Quando tocou a campainha, Isabela abriu a porta com uma expressão surpresa, mas educada. Verônica, o que traz você aqui? Verônica sorriu, mas seu olhar era frio. Olá, Isabela. Queria falar com você sobre uma coisa um pouco delicada. Isabela franziu o senho, mas fez um gesto para que ela entrasse. Tente-se, por favor, do que se trata? Verônica se acomodou no sofá, cruzando as pernas com um movimento calculado. Eu sei que as coisas entre você e Leonardo têm sido complicadas. Mas você sabia que a relação dele com a família sempre foi difícil? Especialmente com a mãe dele, Dona Helena. Ela tem expectativas enormes sobre quem Leonardo deve ser e com quem deve se relacionar. Isabela olhou para ela desconfiada. O que você está tentando dizer? Verônica deu um sorriso leve, mas não havia sinceridade em seus olhos. O que estou dizendo, Isabela, é que, se você continuar a se envolver com ele, vai acabar se tornando o foco de toda a pressão que ele sofre. Eu só queria que você soubesse disso. Leonardo não é como pensa. Ele tem seus próprios conflitos com a mãe. E ela jamais aceitaria você, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Isabela, sentindo o desconforto crescer, respondeu com firmeza. Eu não sei o que você está insinuando, Verônica, mas sou capaz de lidar com as escolhas que faço. Se Leonardo e eu estamos tentando recomeçar, não é de sua conta. Verônica levantou-se lentamente, com um sorriso suave, mas venenoso. Claro, mas lembre-se, Isabela, que às vezes as coisas não são como a gente espera. O que parece ser o recomeço perfeito pode ser apenas uma nova prisão. Ela saiu da casa de Isabela com passos silenciosos, como uma cobra que deixa sua presa desorientada. Verônica voltou para casa e imediatamente ligou para Dona Helena. Sabia que o que fazia era uma jogada perigosa, mas estava disposta a fazer tudo para garantir que Leonardo nunca fosse tomado por outra mulher. Helena, fiz a minha parte. Agora é hora de agir. Vou criar uma situação em que Isabela vai se sentir pressionada a desistir. Dona Helena, do outro lado da linha, sorriu. Mas, faça o que for preciso. Eu não vou deixar a história da nossa família se repetir. Leonardo precisa entender que o amor verdadeiro está no sangue da família, não fora dela. Verônica desligou e sorriu, confiante de que estava prestes a colocar o plano em movimento. Isabela estava no trabalho quando recebeu uma ligação inesperada. Era Lucas, sua voz apressada e preocupada. Mãe, tem uma mulher aqui na escola. Ela diz que é amiga do papai e quer falar com você. Ela sentiu um aperto no peito. Uma mulher? Como ela te encontrou? Eu não sei, mãe. Ela está aqui com o Léo. Ela me falou que ele mandou um recado. Isabela desligou a ligação e, com o coração apertado, correu para a escola. Sabia que algo não estava certo. Ao chegar,
Viu Lucas parado em frente à escola, com um olhar confuso. E ao lado dele estava uma mulher elegante, de expressão impassível. Ela usava um vestido caro, seus cabelos cuidadosamente arrumados. Isabela percebeu imediatamente que era alguém de importância, mas não sabia quem. A mulher sorriu ao vê-la se aproximando. "Olá, você deve ser Isabela", disse ela, sua voz suave, mas com um tom de autoridade que fez Isabela se sentir desconfortável. "Quem é você?", perguntou Isabela com um leve tom de desconfiança. "Que passou, dona Helena?", ela disse com uma calma que mais parecia um desafio. "A mãe de Leonardo." Isabela congelou. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não sabia que seria tão rápido. Dona Helena a observava de cima a baixo, analisando-a como uma peça num tabuleiro de xadrez. "Eu vim até aqui porque acredito que é hora de conversarmos sobre o que está acontecendo entre você e meu filho. Ele é um homem ocupado e tem muitas responsabilidades. Eu entendo que você está tentando se reaproximar dele, mas talvez seja melhor pensar nas consequências disso." Isabela, sem saber como reagir, tentou manter a calma. "Leonardo e eu estamos apenas tentando..." Ela hesitou, sem saber como colocar em palavras a verdade que se passava em sua cabeça. "Estamos tentando reconstruir algo." Dona Helena sorriu com uma leve ironia, cruzando os braços. "Reconstruir algo?" "Isabela, você deve saber que a nossa família tem muito mais em jogo do que simples sentimentos. Meu filho não pode se distrair com relações que não acrescentam nada ao futuro dele. Você deve ter notado o peso que ele carrega, não? A pressão que ele sofre para manter tudo nos trilhos. E você... Bem, você tem seus próprios problemas. O que seria melhor para você e para ele, se eu posso sugerir? É dar um passo atrás. Não tente envolver Lucas nisso. Ele tem o direito de crescer sem esse tipo de confusão." Isabela sentiu uma onda de indignação subir, mas tentou controlar. Não era o momento para se perder. "O que você está sugerindo, então? Que eu me afaste do seu filho? Porque isso é exatamente o que está me pedindo, não é?" Dona Helena não respondeu imediatamente. Ela observou Isabela por alguns segundos, com um olhar que parecia pesar cada palavra. "Não. Eu sugiro que você entenda o que é melhor para todos. Às vezes nos sacrificamos pelo bem maior. Leonardo tem uma vida que você, sinceramente, não está preparada para entender. Eu posso ajudá-la a encontrar um caminho mais fácil. Um caminho onde você e Lucas possam viver em paz, sem se arriscar em algo que não tem futuro." Isabela se sentiu tomada por um sentimento de raiva contida. Antes que pudesse responder, Verônica apareceu ao lado de Helena com um sorriso falso, mas afiado. "Isa, você não sabia? A dona Helena sempre foi tão protetora. Ela só quer o melhor para o filho dela, assim como qualquer mãe. Não fique chateada. Estamos tentando ajudar, realmente", disse Verônica, colocando a mão suavemente no braço de Isabela, como se fosse um gesto amigável, mas seu toque parecia ter algo de manipulativo. Isabela se afastou de Verônica e olhou para Helena. "Eu vou falar com Leonardo, e ele vai decidir o que é melhor para ele." Dona Helena a observou com frieza, mas não disse mais nada. Verônica, por sua vez, lançou um olhar vitorioso para a mãe de Leonardo. Quando Isabela finalmente encontrou Leonardo, já estava cheia de perguntas, de raiva, mas não queria perder a compostura. Ela precisava entender o que estava acontecendo. "Leonardo, precisamos conversar", disse ela, seu tom firme, mas a tensão visível. Leonardo a olhou com surpresa. "Claro, o que houve?" "Sua mãe esteve lá, na escola, e..." Ela engoliu a raiva que estava se formando em sua garganta. "Ela veio me dizer o que é melhor para mim, para Lucas e para você. Como se ela tivesse o direito de decidir." Leonardo franziu a testa, visivelmente desconfortável. "O que ela disse? Que eu devo me afastar. Que minha relação com você não tem futuro. Que você não pode se envolver com alguém como eu." Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele não sabia o que responder. Finalmente, com uma expressão de pesar, disse: "Isa, eu não posso negar que minha mãe tem uma visão muito rígida das coisas. Mas, por favor, não me coloque entre você e ela. Eu não sabia que ela teria essa reação." Isabela sentiu o mundo desabar novamente. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que, apesar de tudo, ele queria estar com ela. Mas o peso da intervenção de Helena e de Verônica era grande demais. "Talvez você precise tomar uma decisão, Leonardo. Não sei se consigo ser mais uma pressão na sua vida." A noite estava fria quando Isabela e Leonardo se encontraram na praça, o lugar onde tudo começou.
O cenário parecia perfeito para uma conversa difícil, mas o ar estava carregado de algo mais. Isabela estava decidida. Já não havia mais espaço para meias palavras. Leonardo, ela começou, a voz baixa e tensa. Você me pede para confiar em você. Mas toda vez que tento, é como se houvesse algo me segurando. A sua mãe, Verônica? Eles estão jogando sujo e você parece estar permitindo tudo isso. Leonardo suspirou, tentando encontrar as palavras certas, mas ele sabia que não seria fácil. Ele se aproximou um passo, mas Isabela se afastou ligeiramente, fazendo com que ele parasse no meio do caminho. Isa, você não entende. Eu estou preso entre o que minha mãe quer e o que eu sinto. Eu sei que não estou sendo justo com você, mas você não faz ideia da pressão que ela coloca sobre mim. Eu sou o único que pode manter as coisas no lugar. Isabela o olhou, com uma expressão que misturava frustração e dor. Eu não sou um lugar, Leonardo. Não sou parte de um jogo entre você e sua mãe. Eu sou uma pessoa, com sentimentos, com um filho, com uma vida que merece ser respeitada. E você? Você está se afastando de mim a cada passo, a cada decisão que toma por medo. Leonardo se afastou um pouco, tocando a testa, como se tentasse se livrar de uma dor invisível. Ele sabia o que ela estava dizendo, mas a verdade é que ele não sabia como lidar com a tempestade que se formava em sua vida. Eu nunca quis que você se sentisse assim, Isa. Nunca. Mas minha mãe, ela não entende. E Verônica, ela está apenas tentando ajudar. Eu não posso simplesmente ignorar tudo o que eles fizeram por mim ao longo dos anos. Isabela deu uma risada amarga. Você ainda não percebeu, né? Não é sobre o que eles fizeram por você. É sobre o que você está disposto a abrir mão para ser feliz. Eles não vão te deixar em paz, Leonardo. Se você continuar permitindo isso, vai perder mais do que você imagina. Vai perder a mim, vai perder Lucas, vai perder tudo. Leonardo, agora irritado, deu um passo em direção a ela, a raiva crescendo em sua voz. Eu não estou perdendo nada. Eu estou tentando manter as coisas nos trilhos. Você não entende a responsabilidade que eu carrego. E você não sabe o que é viver sob o olhar constante da minha mãe. Eu tentei te proteger disso, Isabela, mas parece que nada é suficiente. A tensão no ar aumentou, e Isabela sentiu a frustração se transformando em algo mais profundo. Uma dor aguda no peito. Era a sensação de estar lutando por algo que ele ainda não estava disposto a lutar. Oh, proteger? Ela perguntou, as palavras saindo em um fio de voz. Você me chamou de fraca? Eu não preciso de proteção, Leonardo. Eu preciso de um homem que tome suas próprias decisões. Um homem que não se esconda atrás de desculpas e que, pelo menos uma vez, diga que eu sou a escolha dele. Não uma obrigação. Leonardo se calou, o olhar dela cortando mais fundo do que ele queria admitir. Ele sabia que ela estava certa, mas não sabia o que fazer. Ele queria ser o homem que ela esperava, mas estava atolado em um turbilhão de responsabilidades e expectativas que não sabia como enfrentar. Eu só não sei mais o que fazer, Isabela, ele disse, sua voz mais baixa agora, cheia de angústia. Eu estou perdido. Isabela olhou para ele. A dor e o cansaço em seus olhos se refletindo nas lágrimas que começavam a se formar. Ela precisava de uma resposta. Não mais promessas vazias. Não mais promessas de um amor que ele não sabia defender. Eu não posso continuar assim, ela murmurou, virando-se para ir embora, sentindo o coração se partir em 1000 pedaços. Eu mereço alguém que escolha lutar, alguém que me escolha todos os dias. Dona Helena, após saber da discussão entre o filho e Isabela, decidiu que era hora de uma ação mais direta. Já não bastava manipular as situações de longe, era preciso uma intervenção firme. Ela não queria mais esperar. Leonardo precisava de uma lição. Verônica, sempre disposta a ajudar a mãe de Leonardo, entrou em cena com um sorriso disfarçado. Helena, é hora de você colocar um ponto final nessa história. Se ele não consegue decidir entre Isabela e o que nós temos a oferecer, então vamos dar uma ajuda. Helena assentiu com frieza, um sorriso maligno se formando em seus lábios. Vamos tornar isso definitivo, Verônica. Eu já sei como fazer isso. É hora de mostrar ao Leonardo o que ele vai perder se seguir esse caminho. E, se necessário, empurrá-lo para a direção certa. Naquela noite, Helena e Verônica criaram um plano sutil, mas devastador. A ideia era envolver Lucas de uma forma que fizesse Isabela sentir-se culpada. Elas começariam a espalhar rumores de que Lucas estava sendo maltratado pela presença constante de Leonardo na vida dele.
Seria um movimento silencioso, mas estratégico. Nada que parecesse diretamente uma intervenção de Helena, mas o suficiente para colocar Isabela em dúvida. Na manhã seguinte, Isabela foi chamada à escola. O diretor estava esperando para falar com ela. "Toque, Isabela, precisamos conversar", disse o diretor, com uma expressão preocupada. "Lucas tem demonstrado sinais de ansiedade. E o mais recente comportamento dele é preocupante. Ele mencionou que não quer mais ver Leonardo com frequência, dizendo que se sente pressionado. Seu filho estava sendo manipulado. Ela sabia disso. Ela saiu da escola com o peito apertado. Enquanto isso, Helena e Verônica assistiam de longe, suas estratégias começando a dar frutos. Isabela estava sentada na sala de estar de seu apartamento, com o olhar fixo em um ponto distante. O telefone em suas mãos tremia levemente, mas ela sabia o que precisava fazer. Não podia mais permitir que a vida de Lucas fosse manipulada, que ele fosse envolvido em um jogo que ele não entendia. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas algo estava errado. Ela ligou para Leonardo. O celular tocou várias vezes antes de ele finalmente atender. "Isabela?" A voz de Leonardo soava cansada, como se ele já soubesse o que estava por vir. "Precisamos conversar, Leonardo", disse ela sem rodeios. "Sobre Lucas. E sobre o que está acontecendo." Leonardo, agora mais alerta, franziu a testa. "O que aconteceu com o Lucas? Você está bem?" "Ele não está bem. E, sinceramente, eu também não estou." A voz de Isabela tremia, mas ela se forçou a manter a firmeza. "Eu pensei que estava tomando a melhor decisão, acreditando que as coisas poderiam melhorar entre a gente. Mas agora vejo que, por mais que você tente, sua família, suas responsabilidades, estão afetando diretamente o meu filho. E eu não posso permitir isso." Leonardo se sentou na beirada da cama, sentindo um peso crescente no peito. Algo no tom de Isabela o fez entender que era mais sério do que ele imaginava. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, tentando não demonstrar o medo que estava começando a sentir. Isabela respirou fundo antes de falar. "Quero que você se afaste de Lucas e de mim. Definitivamente." Ela deixou as palavras caírem pesadas, como se uma parte de si mesma estivesse se despedaçando com elas. "Eu não posso ver meu filho sendo manipulado. Eu não posso mais ver você sendo manipulado. E não posso mais ser cúmplice disso." Leonardo sentiu um choque atravessar seu corpo. Ele estava atônito, sem saber como reagir. "Isabela." Ele começou tentando encontrar uma resposta, mas as palavras não vinham. "O que está acontecendo? Por que você está dizendo isso?" "Porque o comportamento do Lucas mudou de repente. Ele começou a dizer que não quer mais te ver, Leonardo. Ele é só uma criança. Isso não faz sentido, e eu sei que você não tem culpa disso. Mas sua mãe e Verônica... Eu sinto que há algo estranho acontecendo aqui, e eu não posso mais deixar que isso afete o meu filho, nem você, nem eu." A dor na voz de Isabela foi como um golpe, e ele sabia que ela não estava exagerando. Havia algo em tudo isso que ele não estava vendo, mas precisava entender. Ele não podia permitir que sua mãe e Verônica manipulassem a situação dessa maneira. "Eu preciso entender o que está acontecendo", ele disse com firmeza. "Eu vou falar com o diretor da escola. Eu não acredito que Lucas tenha dito isso de verdade." Isabela olhou para o celular com uma mistura de alívio e dor. Ela sabia que esse era o último passo. Não havia mais volta. E, ao mesmo tempo, sabia que Leonardo tinha que ver a verdade com seus próprios olhos. "Faça o que achar certo. Mas, por favor, entenda. Eu não posso mais viver com essa incerteza." Leonardo desligou o telefone com a sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Leonardo foi até a escola de Lucas. O diretor o recebeu com uma cordialidade estranha, que logo se transformou em uma expressão nervosa quando soube do assunto da visita. "Leonardo, o que posso fazer por você?" o diretor perguntou, aparentemente desconfortável. "Eu estou aqui para entender o que aconteceu com meu filho. Ele disse que não quer mais me ver." "E isso... não faz sentido." A voz de Leonardo era firme, mas havia um toque de desconfiança. O diretor hesitou antes de falar. "Bem, o que posso dizer é que Lucas tem demonstrado algum comportamento um pouco estranho ultimamente. Ele disse que não queria te ver mais, que estava sendo forçado a passar tempo com você e isso estava afetando o seu bem-estar emocional." Leonardo sentiu uma onda de raiva tomar conta dele. Ele sabia que aquilo não era verdade, mas algo estava errado.
Ele olhou diretamente nos olhos do diretor. Isso não faz sentido. Eu não acredito que meu filho tenha dito isso. Ele deu um passo à frente, sua voz mais baixa e ameaçadora. Eu preciso que você me diga a verdade. O que realmente aconteceu? O diretor parecia nervoso, suando um pouco. Finalmente ele suspirou e olhou para os lados, como se temesse que alguém os estivesse ouvindo. Leonardo, ele começou com a voz mais baixa. Eu não queria que você soubesse, mas... Sua mãe entrou em contato comigo. Ela disse que, se houvesse algum tipo de problema, seria melhor que Lucas fosse orientado de certa forma. Leonardo sentiu uma raiva feroz crescer dentro dele. Ele estava começando a entender o que estava acontecendo. Sua mãe estava, mais uma vez, manipulando as pessoas ao seu redor para manter o controle. O que você quer dizer com orientado? Ele perguntou já sem paciência. Ela ofereceu uma quantia em dinheiro, para que eu ajudasse a convencer Lucas a dar esse tipo de declaração. Ela disse que seria melhor para todos, especialmente para você. Ela queria garantir que você não se afastasse de suas obrigações familiares. Leonardo ficou em silêncio por um momento, processando o que acabara de ouvir. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então, você inventou essa história sobre Lucas porque minha mãe pagou você para isso? Ele perguntou, a raiva agora evidente em sua voz. O diretor acenou com a cabeça, claramente desconfortável. Eu me senti pressionado, Leonardo. Mas a verdade é que eu não queria estar envolvido nisso. Eu só fiz o que me pediram. Leonardo saiu da sala do diretor, sentindo que o chão havia desaparecido sob seus pés. Tudo estava mais claro agora. Ele precisava urgentemente falar com Isabela e contar a verdade para ela. Leonardo foi até o apartamento de Isabela e, ao vê-la, não hesitou. Só se descobriu o que aconteceu. Ele disse sem rodeios. Minha mãe... Ela pagou para o diretor mentir sobre o Lucas. Ela forjou tudo isso. Eu soube que você estava certa. Eu estava cego. Mas agora, eu vejo o que eles estão fazendo. Isabela o olhou com uma mistura de incredulidade e alívio. Então, você finalmente percebeu. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu não sei o que fazer com tudo isso, Leonardo. Eu não posso permitir que meu filho seja usado assim. Leonardo deu um passo à frente, colocando a mão sobre a dela. Eu vou lutar por nós, Isabela. Vou enfrentar minha mãe. Não vou mais deixá-la controlar minha vida. E muito menos a sua. Isabela olhou para ele, mas uma parte de si mesma ainda estava hesitante. As cicatrizes estavam frescas demais. Você vai precisar mostrar mais do que palavras, Leonardo. Preciso ver suas ações, não mais promessas. Leonardo a olhou com intensidade, com uma determinação que ele nunca havia mostrado antes. Eu vou provar a você, Isabela. Vou fazer o que for preciso. O vento frio da manhã fazia as folhas caírem em movimentos circulares ao redor da mansão de Leonardo. Ele estava decidido. Hoje, não haveria mais joguinhos, nem manipulação. Ele não se importava com o que sua mãe ou Verônica pensavam. O que importava agora era a verdade, sua vida, e a vida de Lucas e Isabela. Era hora de colocar um fim nisso tudo. Leonardo entrou pela grande porta da mansão com passos firmes. Quando ele atravessou o hall de entrada, sua mãe estava sentada em uma das poltronas luxuosas, com Verônica ao seu lado. Elas estavam com um sorriso maquiado, mas os olhos traiçoeiros não enganaram Leonardo. Leonardo, querido, disse Helena com um tom doce, mas com uma leve ameaça disfarçada por trás. O que a sua mãe pode fazer por você hoje? Leonardo parou bem no meio da sala, encarando as duas com uma frieza que ele não sabia que tinha. Ele estava cansado de ser controlado, cansado de ser a marionete de sua mãe e de Verônica. A paciência dele havia se esgotado. Eu vim aqui para dar um basta nisso tudo, mãe. A voz dele cortou o ar, sem hesitação. Não vou mais permitir que você manipule minha vida e a vida de Lucas dessa forma. Não posso mais ficar cego para o que você e Verônica estão fazendo. Helena e Verônica trocaram olhares rápidos, mas ambas tentaram manter a fachada. O que você está falando, Leonardo? Perguntou Helena com um sorriso falsamente suave. Eu não entendo. Verônica se inclinou para a frente, com um ar de falsa preocupação. O que houve, Leonardo? Está agindo por impulso. Ela tentou suavizar a situação, mas seu tom de voz estava um pouco mais tenso. Eu estou falando do que aconteceu com Lucas, disse Leonardo, já irritado. O que você fez, mãe, ao pagar ao diretor da escola para mentir sobre ele?
Como você pode fazer isso com meu filho? Como você pode envolver alguém tão inocente nisso? As palavras de Leonardo atingiram Helena como uma lâmina afiada. Ela se endireitou na cadeira, mas a raiva em seus olhos não era mais disfarçada. Eu fiz o que achei melhor, Leonardo. Eu estava tentando proteger você, disse ela, levantando-se abruptamente. Isabela é uma distração. Você tem responsabilidades, e não pode deixar que uma mulher e uma criança te desviem do seu caminho. Leonardo sentiu a pressão crescer em seu peito. Ele nunca imaginou que a mãe fosse tão insensível, tão manipuladora. Ele havia dado muito mais a ela do que deveria. Agora, era hora de parar. Não, mãe. Você é quem está me afastando de tudo o que realmente importa. Você não pode decidir minha vida, muito menos a vida do meu filho. Eu vou fazer o que for preciso para proteger Lucas e Isabela, mesmo que isso signifique me afastar de você e de tudo o que você representa. Helena olhou para ele, uma mistura de indignação e surpresa atravessando seu rosto. Ela não estava preparada para esse confronto direto, mas Verônica rapidamente entrou em cena, sua expressão já endurecida, disfarçando a fúria. Você está sendo ingênuo, Leonardo. Se acha que isso vai terminar bem para você, está muito enganado. Não pense que vai encontrar felicidade com aquela mulher. Ela não pertence ao seu mundo, e você vai acabar perdendo tudo o que conquistou por ela, disse Verônica, seus olhos agora frios e cortantes. Leonardo se aproximou dela, desafiando a sua ameaça. Eu perdi muito mais por causa de você e da minha mãe, Verônica. E não vou mais perder o que eu amo. Não vou perder Isabela e Lucas. Não vou perder a minha dignidade. Helena, que até aquele momento estava tentando manter a calma, explodiu. Como você ousa me desafiar assim, Leonardo? Eu sou sua mãe. Tudo o que fiz foi por seu bem. Você está se perdendo por causa dessa mulher. Ela gritou, seu rosto vermelho de raiva. Você não sabe o que é melhor para você. Eu só queria que você fosse feliz. Leonardo a encarou com olhos que estavam cheios de uma dor que ele não podia mais esconder. Não, mãe. Você não queria que eu fosse feliz. Você queria que eu fosse um reflexo do que você sempre quis, mas eu não sou mais esse garoto que segue as suas regras. Eu sou um homem, com escolhas. E agora, minha escolha é me afastar de você, de Verônica, e de todas as mentiras que você me impôs. Verônica e Helena estavam em silêncio agora, claramente surpresas com a decisão de Leonardo. Elas nunca imaginaram que ele tivesse a coragem de tomar uma posição tão firme. Isso é o que você quer? Verônica perguntou, o tom desafiador em sua voz. Você está disposta a perder tudo? Sua empresa, sua herança, sua vida de luxo? Tudo isso porque quer seguir uma mulher e uma criança? Leonardo olhou diretamente para ela, sem qualquer sinal de dúvida. Sim. Eu estou disposto a perder tudo isso se for necessário para ser verdadeiramente feliz. E você, Verônica, pode acreditar que eu não vou mais permitir que você me manipule ou controle a minha vida. Ele se virou para Helena, que agora estava visivelmente arrasada, mas com um olhar de frustração ainda queimando dentro dela. Você sempre disse que me amava, mãe. Então por que não pode me apoiar em minhas escolhas? Eu não sou mais uma peça no seu jogo. A voz de Leonardo estava firme, mas havia uma dor profunda em suas palavras. Helena estava prestes a responder, mas algo dentro dela parecia ter quebrado. Ela olhou para seu filho, uma sensação de derrota tomando conta de seu corpo. Eu não sei o que dizer, disse ela, a voz mais baixa, quase inaudível. Eu só queria o melhor para você. Leonardo não queria mais ouvir desculpas. Ele já havia tomado a sua decisão. A partir de hoje, o melhor para mim é viver a minha vida sem você no controle. Eu vou proteger a minha família, e isso inclui Isabela e Lucas, e você, mãe, tem que aprender a respeitar isso. Com essas palavras, Leonardo se virou para sair da mansão. Ele sabia que estava tomando a decisão mais difícil da sua vida, mas também sabia que era a única forma de viver de acordo com suas próprias escolhas, com o que realmente importava. Quando Leonardo saiu da mansão, o peso sobre seus ombros parecia ter diminuído. Ele havia enfrentado suas maiores fontes de manipulação e controle, e embora o caminho à frente fosse incerto, ele sentia que havia feito a coisa certa. Isabela e Lucas agora tinham uma chance de viver sem a sombra das manipulações de sua mãe e de Verônica. E Leonardo, mais do que nunca, estava pronto para lutar pelo que ele acreditava ser verdadeiro. Ele sentia um peso a menos sobre os ombros, mas ainda havia um longo caminho pela frente. No entanto, uma coisa ele sabia com certeza.
Ele precisava se reconectar com Isabela e Lucas. Ele não iria mais permitir que as sombras do passado os separassem. O apartamento de Isabela estava tranquilo naquela manhã. Ela estava sentada à mesa, um café quente diante de si, olhando pela janela. O som do telefone vibrando sobre a mesa a fez se virar. Era uma mensagem de Leonardo. Posso te ver hoje? Preciso conversar. Isabela hesitou por um momento. Ela sabia que ele estava mudado, que ele finalmente havia tomado uma posição firme em relação à sua mãe e a Verônica. Mas, mesmo assim, a dor das últimas semanas ainda estava fresca em seu coração. Ela não queria se deixar enganar novamente, mas sabia que precisava dar uma chance para que ele explicasse tudo. Ela respondeu, sim, podemos conversar. Pouco tempo depois, Leonardo estava à porta do apartamento. Ele parecia mais leve, mas seus olhos ainda carregavam uma intensidade que não passava despercebida. Quando Isabela abriu a porta, ele a observou por um momento, como se procurasse a maneira certa de começar. Eu não sei nem por onde começar, Isabela. Mas, antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu nunca mais vou deixar que nada nos separe. Nem minha mãe, nem Verônica, nem nada. Eu percebi que estava cegamente buscando a aprovação deles. Mas o que eu quero de verdade está aqui. Com você e com Lucas. Isabela olhou para ele, a dor em seu peito ainda não totalmente dissipada, mas havia algo em seus olhos que a fazia acreditar que ele estava falando a verdade. Eu não sei, Leonardo. Eu preciso de tempo para processar tudo. Você e eu temos muitas feridas para curar. Eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Leonardo deu um passo à frente, com um olhar de sincero arrependimento. Eu entendo, e eu não espero que você me perdoe de imediato. Eu só quero a chance de mostrar que sou capaz de ser o homem que você e Lucas merecem. Não vou mais ser o homem que vive para agradar os outros. Vou ser o homem que luta por nós. A sinceridade na voz de Leonardo fez o coração de Isabela amolecer, mas ela ainda estava insegura. Porém, algo dentro dela começava a acreditar que talvez, só talvez, eles poderiam recomeçar. Você não tem ideia de como me fez sentir, Leonardo. O que aconteceu com Lucas, isso me machucou muito. Ele é a minha prioridade, sempre será. Eu não podia permitir que ele fosse manipulado dessa maneira. Leonardo respirou fundo, assentindo. Eu sei, e me arrependo profundamente de não ter visto isso antes. Eu só espero que Lucas possa ver que, apesar dos erros, estou pronto para corrigir tudo e fazer de tudo para que ele tenha a família que merece. Foi então que Isabela pensou em algo importante. Eles precisavam falar com Lucas, de uma vez por todas. Ele tinha sido afetado por tudo isso, e agora era hora de ele expressar o que sentia, o que realmente queria. Acho que é hora de conversar com Lucas. Ele merece saber que estamos aqui por ele, que ele é a nossa prioridade. Disse Isabela com um olhar decidido. Eu concordo, respondeu Leonardo sorrindo de forma sincera. Eu não quero mais viver com segredos. Ele precisa entender que estamos prontos para recomeçar. No final da tarde, Isabela e Leonardo estavam sentados ao lado de Lucas, que estava jogado no sofá com um desenho animado na TV. Quando ele percebeu que os dois estavam ali, ele apagou a tela e os olhou, com uma expressão curiosa no rosto. O que aconteceu, mamãe? Ele perguntou, com a inocência de quem sente que algo importante está prestes a ser discutido. Isabela sorriu para o filho, sentindo uma onda de ternura invadir seu peito. Lucas, seu pai e eu... Ela começou, olhando para Leonardo, que assentiu. Queremos conversar com você sobre o futuro e o que isso significa para nós. Lucas olhou de Leonardo para Isabela confuso. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a seriedade no ambiente o fez se concentrar. O que está acontecendo? Perguntou ele mais uma vez. Leonardo se inclinou para a frente, tentando encontrar as palavras certas. Lucas, eu sei que você tem estado confuso com tudo o que aconteceu. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis para você, mas quero que saiba que, a partir de agora, eu e a sua mãe estamos decididos a formar uma família. E queremos que você faça parte disso. Não vamos mais permitir que ninguém te afaste de nós. O menino olhou para eles com os olhos arregalados, como se estivesse processando o que estava sendo dito. Então, vocês querem ficar juntos? Lucas perguntou, a emoção crescendo em sua voz. Isabela olhou para Leonardo e, em um impulso, estendeu a mão para o filho, acariciando seus cabelos. Anuncia, sim, Lucas. Queremos construir uma família todos juntos. Eu e seu pai juntos com você. Vamos ser uma equipe. E não importa o que aconteça,
Vamos sempre estar aqui para você. Lucas parecia surpreso, mas algo em seu olhar se suavizou. Ele parecia animado até. Seus olhos brilharam de esperança, e ele finalmente sorriu. Isso é muito legal! Ele disse com um brilho nos olhos. Eu sempre quis que a nossa família ficasse junta. Leonardo sorriu aliviado. Ele finalmente sentia que estava tomando o rumo certo. E eu vou estar sempre ao seu lado, Lucas. Prometo a você. Isabela olhou para Leonardo, e por um momento, ela sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. O futuro deles ainda era incerto, mas com Lucas ao lado deles, e com Leonardo agora mais maduro e comprometido, ela sentia que podia acreditar em uma nova chance para os três. O tempo passou, e com ele, o amor e a união entre Leonardo, Isabela e Lucas se consolidaram de uma forma que nenhum dos três imaginava ser possível. A cada dia, a família crescia, não só em número, mas em força, respeito e, acima de tudo, confiança. A mansão de Leonardo, antes marcada por silêncios e tensões, agora transbordava vida. Risadas de Lucas ecoavam pelos corredores, enquanto Leonardo e Isabela, juntos, planejavam o futuro. Não eram mais os fantasmas do passado que dominavam seus dias, mas a esperança e a felicidade de estarem finalmente no lugar onde pertenciam, juntos.